Alô pessoal, tranquilito no mas? Neste vídeo conversei com o professor Gustavo Castoldi e com o gerente agronômico da Cibra, Rafael Val, sobre um fertilizante multinutriente que contém potássio, enxofre, cálcio e magnésio. É a polialita. Pessoal, eu estou aqui com o professor Dr. Gustavo Castoldi, que é responsável por conduzir vários experimentos com a polialita em várias culturas e também com o gerente agronômico da Cibra, Rafael Val. Vamos falar sobre este fertilizante e entender um pouco como estão sendo conduzidos esses trabalhos e alguns resultados. Professor Castoldi, por favor, qual a importância do manejo integrado para garantir uma nutrição efetiva ao longo do sistema soja e milho? Olá pessoal, primeiramente muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui no canal Adubos e Adubações, um canal sempre muito rico em conhecimento e informação de qualidade. Especificamente, né, sobre o manejo de nutrientes para o sistema soja-milho, que é um sistema que a gente vem trabalhando já há um bom tempo, não diferente de outros sistemas, o que a gente precisa é de uma disponibilidade adequada de nutrientes durante todo o período de cultivo dessas plantas, né? Quando a gente fala disponibilidade é em quantidade adequada, né, atendendo a demanda da planta naquele estágio de desenvolvimento e também os nutrientes em formas absorvíveis pelas plantas. Né? E isso é o que baliza todo o processo de recomendação de adubação para esse sistema. Então a gente precisa considerar todos os fatores envolvidos no processo, o solo, o que o solo pode fornecer de nutrientes, a gente precisa considerar o que a palhada desse sistema pode fornecer, o que ela armazena de nutrientes e pode então fornecer para a cultura subsequente e também o nutriente que a gente precisa fornecer via fertilizantes. E a combinação dessas fontes de nutrientes é o que faz então, o que mantém um sistema desse muito produtivo. Quando a gente olha para esse sistema de soja-milho, a gente pode pegar um exemplo bastante interessante, que é o exemplo do potássio, por exemplo, que é um nutriente, né, que todo mundo sabidamente permanece em grande quantidade na palhada, principalmente o milho. Então a menor parte desse potássio absorvido é exportado via colheita dos grãos e a maior parte desse potássio permanece na palha do milho. Então se a gente tem um sistema que tem um nível adequado de fertilidade, foi feito um manejo adequado da adubação, né? Essa palha de milho, né? Um milho que produziu bem, essa palha de milho, o potássio que ela mantém, que fica no solo após a colheita do milho, a gente tem alguns estudos que mostram que ele é suficiente para suprir muitas vezes a demanda de potássio pela soja cultivada na sequência. Isso no caso do potássio, favorecido pela própria dinâmica dele na palhada. Ele é um nutriente rapidamente mineralizado. Então, assim que na nossa região aqui, né, a gente tem um milho colhido na época seca, assim que tem o início das chuvas, esse potássio já começa a ser liberado, volta para o solo e a soja então consegue absorvê-lo na sequência. Isso quer dizer que eu não preciso adubar ou fornecer potássio? Não, isso só quer dizer que eu preciso considerar isso na minha tomada de decisão. Muitas vezes esse cenário que a gente encontra é um cenário que limita a resposta a manejos que a gente faz, a fontes que a gente utiliza, ou muitas vezes mascara resultados que a gente faz. A gente precisa considerar essa reserva importante de potássio nesse sistema que é a palha do milho. E nesse processo, né, tomando por base esses aspectos, a gente precisa também, isso nos ajuda a escolher, a posicionar melhor o tipo de fonte. Então a gente sabe que quando a gente olha para fertilizantes, né, a gente tem aí fertilizantes mais solúveis, menos solúveis, e em algumas situações um pode ser melhor posicionado que o outro, e em algumas a combinação dos dois pode pode entregar um resultado bastante interessante. E quais são os pontos importantes quando consideramos a polialita como ferramenta de manejo? Bom, especificamente com relação à polialita, que é uma fonte que a gente já vem trabalhando há algumas safras, é uma fonte bastante interessante. A gente tem colocado
testado ela em trabalhos a maior parte desses trabalhos são dissertações que a gente orienta e conduz aqui na região, e os resultados têm sido bastante promissores. Muito, né, que a gente pode citar de aspectos bastante interessantes da polialita é o caráter multinutriente dessa fonte, tá? Então ela entrega potássio, que geralmente é um nutriente que a gente utiliza como base para a gente ajustar, isolar fatores dentro dos ensaios, mas ela é uma fonte que entrega enxofre, entrega cálcio e também magnésio. Então são nutrientes, todos nutrientes muito importantes para o cultivo. E eu gosto sempre de pontuar, dentro desses nutrientes que são colocados, o magnésio, tá? A importância do magnésio que o magnésio tem para a produção. O magnésio, a gente sabe, é um nutriente muito importante, ele é o elemento central da molécula de clorofila, né? Ele tem uma participação importante em processos de tolerância a estresse, de enchimento de grãos, e ele é um nutriente que eu considero bastante, não difícil de ser manejado, mas na maior parte das lavouras que a gente encontra por aí, a única entrada de magnésio no sistema é via calagem, né? E aí quando não se prioriza, quando essa calagem não é feita recomendada de maneira adequada, quando não se prioriza o uso de calcário dolomítico, e você cria uma situação em algum momento que você tem um solo corrigido, um solo com teores adequados de cálcio, por exemplo, mas a gente tem teores baixos de magnésio. E a resposta a magnésio ela tem sido recorrente. Então é um nutriente, todos são muito importantes, mas é um nutriente que eu gosto muito da composição dele na polialita, por conta de como o manejo dele é feito, das poucas entradas que ele tem dentro dos sistemas de maneira mais geral. E assim, alguns resultados nós temos mostrado justamente isso, né? A gente fez um trabalho dentro do sistema soja-milho, que justamente esse efeito residual da polialita, quando utilizada na adubação da soja, ela apareceu lá no milho, né? com teores de magnésio disponíveis no solo, como esse efeito residual, entregando um bom resultado, principalmente por conta de estresse, né? Então a gente teve um período, esse ensaio específico, a gente teve um milho cultivado na sucessão da soja, esse milho passou por um período de estresse, e os tratamentos, né, que a gente tinha, a polialita, performaram um pouco melhor, né? E muito por conta do magnésio presente. Então esse caráter multinutriente da polialita eu acho bastante interessante, porque é uma ferramenta a mais que o técnico, o agrônomo, o agricultor tem para se utilizar. Outro aspecto bastante interessante da polialita, que a gente tem visto em trabalhos, é essa solubilidade um pouco menor do que as fontes convencionalmente utilizadas. A gente fala o KCl, que sempre é o nosso padrão de comparação nos ensaios. Então, posso citar como exemplo uma dissertação defendida recentemente, onde a gente colocou o nosso foco era adubação de sistema, né? Então, para a nossa região tem aumentado bastante a demanda, o interesse para essa adubação de sistema. Então, que na prática se traduz em esse fornecimento do nutriente em uma única aplicação, né? Isso já é feito para fósforo, por exemplo, com a aplicação total desse nutriente antes da soja, né? Então a adubação é feita para o ano, para o sistema soja-milho, e para potássio ainda existem algumas ressalvas. Então em solos com mais argilosos, menos propensos à lixiviação, isso em alguns momentos é feito, mas para solos mais leves a gente ainda existem algumas ressalvas quanto a esse posicionamento. A gente colocou a nossa posição do ensaio foi justamente num solo mais leve, de textura arenosa, e com uma camada superficial corrigida, então um solo ok para aquele perfil de solo. E a gente fez o nosso ensaio, ele posicionou a polialita juntamente com alguns tratamentos em blend com KCl ou em comparação ao KCl como a aplicação total, então o fornecimento total do potássio para o sistema antes da soja, esse fornecimento feito antes da soja e antes do milho, né? E o que a gente encontrou com resultado, que eu achei bastante interessante. A gente encontrou que na soja essas diferenças elas foram minimizadas. A gente não teve muitas diferenças por conta de aspectos que a gente já comentou, que envolve o que eu tenho de potássio no solo, envolve o que eu tenho de potássio na palhada, mas essas diferenças apareceram lá no milho, no segundo cultivo, né? E o que ficou evidente para a gente foi que nesse ensaio específico, quando a gente posicionou o cloreto de potássio em aplicação total, fornecimento total de potássio via cloreto de potássio antes da soja, o milho
mesmo produzindo muito, mas ele foi penalizado no cultivo após a soja. Enquanto nos tratamentos que a gente teve a polialita, ela em aplicação isolada, ou mesmo ela em blend com KCl, que você mescla essa solubilidade, a gente não teve nenhum prejuízo à produtividade do milho, né? Então esses tratamentos com poliolito eles performaram igual aos tratamentos com aplicação de KCl na soja e KCl no milho, né? E isso entrega um resultado bastante interessante do ponto de vista operacional, que é alguma coisa que muitas vezes ela até passa à frente do técnico em termos de tomada de decisão nas fazendas. Então a gente tem um operacional bastante apertado e você diminui uma entrada na sua lavoura, embora a gente entende que em algumas situações não é mais recomendado tecnicamente, mas faz muito sentido e é o que é possível de ser feito. Então nessa condição a gente conseguiu entender que a polialita, obviamente a gente está falando de um resultado de um único ensaio, de uma dissertação que a gente conduziu por aqui, mas dá a ideia para a gente que essa ferramenta, que esse caráter de uma solubilidade um pouco menor em comparação ao KCl, associado a esse caráter multinutriente, pode entregar mais opções lá na ponta em termos de aspectos operacionais, né? Então é uma ferramenta bastante importante. Então, em resumo, o que a gente tem visto com a polialita é isso, é um caráter multinutriente bastante interessante, particularmente por conta do magnésio, isso na minha visão. E a gente tem alguns resultados que mostram ensaios de caso de vegetação com isotrons que o sulfato da polialita também tem um efeito interessante em descida no perfil, e também esse caráter de menor solubilidade pode dar opções extras para o produtor, para o técnico, para o agrônomo em termos de posicionamento. Então, assim, os resultados nossos têm sido bastante interessantes e na minha visão, uma ferramenta que pode sim ser considerada e que tem um potencial muito grande de agregar a sistemas diversos de produção, no nosso caso específico para a soja e milho, resultados bastante interessantes mesmo. Agora a pergunta é para o Rafael Val. Rafael, como a Cibra está preparada para a busca de novas tecnologias que podem contribuir para o manejo integrado de nutrientes? Olá, professor Nelson. É um grande prazer estar aqui de volta com você no canal Adubos e Adubações. A Cibra está se preparando para o futuro, trazendo o Polifor, um produto derivado da polialita, que traz na sua composição 4 macronutrientes essenciais para o desenvolvimento de qualquer cultura. Tem o potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tudo num único grânulo. Nós temos mais de 9 anos de pesquisas aqui no Brasil e mais de 300 lavouras, juntamente com clientes parceiros e agricultores que nos cedem as áreas para que a gente possa fazer a experimentação e a demonstração dessa tecnologia a nível de campo. Essas pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Brasil derivam de várias culturas. Então temos uma diversidade muito grande no posicionamento desse produto para diversas situações. Para saber mais, entre em contato conosco através do nosso site www.cibra.com. Ficamos todos nós à disposição para tirar suas dúvidas e colocamos o nosso time técnico à disposição para desenvolver trabalhos e parcerias com os interessados. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, professor Gustavo Castoldi.